Ai, ai, ai. ReZero tá maravilhoso. A segunda temporada, basicamente, eu tô mais apaixonado pela obra do que eu esperava. Eu já gostei dela a primeira vez que eu assisti e depois de um tempo eu fiquei matutando na minha cabeça o que tava me fazendo gostar tanto de ReZero. Como é que eu fiquei tão apaixonado e vidrado por essa obra? Como é que eu comecei a gostar tanto de um Isekai? Normalmente quando você pensa em Isekai, você não pensa em um anime bem feito, porque eles normalmente não são. Eles seguem uma lista de padrão genérico, uma história genérica e artifícios muito genéricos. Basicamente todos os Isekais que você conhece que tem premissas minimamente diferentes acabam se destacando muito. E os que se destacam muito acabam indo pro tema de comédia. Não existe um Isekai que aborde de forma realmente séria a sua proposta. Algum que se lance na sua premissa de uma forma que deveria se lançar. A premissa de viver em outro mundo completamente feito por suas próprias regras. Ah, mas existe Overlord. Overlord ele segue o princípio de... Ele segue aquele terrível princípio de que o mundo possui sistema de jogos, um sistema de level up de um game de RPG. O fato que, pra mim, quando o Isekai tem essa temática de seguir um ponto de vista de MMORPG, eu já não consigo levar a sério. O sistema de nível, pai, etc. não me desce a garganta nem ferrando. Mas ReZero é diferente. ReZero trata muito bem o seu grande protagonista. Exatamente. O grande protagonista de ReZero é ninguém mais, ninguém menos que o mundo. E olha, eu nunca vi um protagonista ser tão bem desenvolvido como o mundo de ReZero. Ele consegue criar o mesmo efeito de obras como Harry Potter e Senhor dos Anéis, no conceito de seu universo, que é tudo que a gente vê é muito maior do que a gente vê, tem muito mais coisa por trás, e convenhamos, como é que você não quer saber mais sobre o que está sendo te apresentado? Eu acho que qualquer um ficaria com os olhos cansados depois de passar o dia jogando. Nitidamente, o mundo de ReZero possui uma vasta mitologia, personagens que possuem histórias extremamente curiosas, sejam que foram citados, os que já foram apresentados e dentre outros fatores. Pelo que eu pude ver, mais à frente a história fica mais rica, mais interessante e ela aguça muito mais a sua curiosidade. Você é imerso a um universo rico, um universo fantasioso e bem estruturado. Cada coisinha é feito para rodar dentro do seu arco X. Existe uma proposta e nessa proposta o Subaru, nosso protagonista, vai vivenciando ela. No início do anime é basicamente isso. Temos o Subaru se vê de frente a algum problema, esse problema é a proposta e ao decorrer do tempo o Subaru vai tentando resolver o problema e assim ele vai sendo introduzido a mais coisas desse mundo, mais elementos e a gente vai tendo mais envolvimento, como os Cavaleiros de Lugúnica. Graças a um problema que, se não me engano, é com a Elsa, que ele conhece o Reinhard apresenta essa parte dessa cultura ao Subaru. Eu acho isso bem interessante. A gente vai explorando mais o universo, não porque simplesmente as informações são jogadas a gente. É que ao decorrer da gente, junto ao Subaru, tanto explorar, ver ele indo em busca de respostas, de soluções, ele acaba adquirindo novos conhecimentos que enriquecem esse mundo. É como se você estivesse lendo um livro ou como você tivesse uma cidade nova. Existem muitas outras coisas para você explorar. Você vai explorando, você vai conhecendo e descobrindo mais coisas. Porque aquele lugar existiu muito antes de você e tem muito mais coisas do que você possa sequer imaginar.
essa leveza e esse tom vívido que a obra mostra ao seu grande protagonista, que é o mundo, acaba te deixando mais interessado e fisgado a conhecer mais sobre a mitologia e a cultura que ao decorrer do tempo nos é introduzida. A primeira temporada de ReZero eu não considero ser tão divertida e incrível assim em comparação à segunda. Pro Isekai, a primeira temporada é fantástica, tem uma animação excelente e a história eu acho que é bem adaptada da light novel. Deve ser um pouquinho cortadinha no começo, mas né. Então, após a primeira temporada, que eu não me lembro muito bem de cabeça, eu só me lembro que existem personagens nela que eu amo, a gente prossegue-se a segunda temporada, e esse aqui pra mim é o ponto chave de ReZero. Aqui a história dá um boost, dá um power up absurdo. Aqui o mundo se torna infinitamente mais rico e a gente é apresentado ao elemento das bruxas que a gente já conhecia. Na segunda temporada eu só pude ficar mais e mais curioso, e a forma que ela trabalha eu a considero ser bem mais rápida que a primeira, mas a primeira ela começa num tom que só eu vi ReZero fazer, que é iniciar a entrada do Isekai dando suspense, dando mistério. O Subaru por si só, o grande arco do personagem conhecendo o mundo e realmente começando a viver, é num arco de suspense, de um mistério, de um terrorzinho gostoso, com um excesso de gore, obviamente. O ReZero é bem violento, mas é uma violência plausível no universo dele. Eu acho isso interessante, que os elementos que você vê em ReZero são elementos plausíveis no nosso mundo. Quer dizer, no nosso mundo, não. Os elementos de ReZero são plausíveis para a existência daquele mundo, assim como esses mesmos elementos são plausíveis para a existência do nosso mundo. Toda a sanguinolência de ReZero é justificável porque os personagens por si só possuem instrumentos, vontades e coisas que justificam eles usarem de absurda violência. Seja um personagem que é muito forte, dá um ataque no Subaru e esse ataque causa extremo estrago, porque o Subaru é um personagem... Ele é um personagem muito bem construído fisicamente. Pelo que eu ouvi dizer, o Subaru ganha um power-up de poder, mas é um power-up bem lento e não é um Deus Ex Machina pro próprio, o que já enriquece muito mais a trama e o personagem em si, que aliás, ganha-se mais desenvolvimento ainda. Mas isso é um grande charme no universo de ReZero, os personagens. Sendo bem sincero, quando você pensa em personagens, você não pensa em uma vastidão de carazinhas. Você pensa normalmente em um personagem que você gosta muito. Em Isekai é normalmente isso. As pessoas que, pelo que eu vejo, sempre pegam um personagem Shed, etc. Mas em ReZero não. Em ReZero os personagens são arquétipos tão carismáticos. A forma que eles veem, a forma que eles trabalham, você gosta deles. O Betelgeuse é um vilão, ele é cruel obviamente, mas pô, o Betelgeuse é muito bacana. É justificável quando você conhece melhor ele, o amor que a fandom tem pelo personagem. E depois que é mostrado mais do passado dele, é triste a história, mas eu acabei por gostar muito mais desse personagem, porque a forma que ele age na trama é boa. Esse é o bom de ReZero. Ele tem vários arquétipos de personagem, mas a forma que eles atuam, eles agem nesse mundo é muito boa. Eu gostaria realmente de ver mais da Crush, e eu ouvi dizer que no futuro a gente vai ter mais da Crush. Eu quero mais da Crush porque é a minha personagem predileta e pra mim ela que devia ser a rainha de Lugúnica. Se eu pudesse, se algum dia eu tapei o autor de ReZero, fazer um site e deixar pros fãs, sei lá, escolherem a rainha, votar lá pra escolher quem vai herdar o trono, eu super voto na Crush. Foda-se a Emília, ela tem meu voto 100%. A Emília também, que é um personagem interessante, que no começo ela não foi assim tão bem desenvolvida. Aí depois a gente tem a Ren, que foi uma personagem que teve uma introdução e um desenvolvimento genial. Para alguém que parecia ser apenas um coadjuvante, o Tapei ele explorou a Ren de uma forma maravilhosa.
E no final a gente teve uma certa cena aí que desbancou a Emília completamente para a primeira temporada. Se eu não me engano, ReZero de 2016. Então a gente teve 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Basicamente a gente teve 6 anos da Rain sendo superior à Emília, porque só bem recentemente mesmo, que em 2021 que a Emília começou a ter um desenvolvimento melhor de personagem, começou a ser mais amigável. Mas isso acontece justamente porque a Rain também não está atuando tão firmemente como ela poderia atuar na trama atual. Ela tá meio apagada, por isso que a Emília se sobressai. Mas, na minha sincera opinião, ReZero é uma obra maravilhosa. Eu recomendo muito que você dê uma chance a esse universo, porque você vai se apaixonar. ReZero é uma obra criativa e é um dos poucos isekais que realmente trabalham e dão valor ao mundo que fazem. Ele cria algo vívido, ele cria algo fascinante, ele cria um mundo que só vai melhorando. Até onde eu sei, a escala de ReZero é gradual para cima, ele não despenca, ele só vai subindo. Vai tendo arcos excelentes, arcos bons, arcos excelentes, arcos bons. Eu não conheço ninguém que no futuro critique muito um arco de ReZero. Foi uma obra que eu comecei a gostar muito mais em 2020, 2021 e eu só tenho isso a dizer. Eu gosto muito de ReZero e eu quis compartilhar o fato, um dos motivos que, na minha visão, me fez criar tanto apreço e amor por essa obra, e eu espero que isso também crie um apreço e um amor por ela a quem estiver vendo esse vídeo. Tchau e até o próximo.